Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu vim para falar sobre o órgão da viúva, mas eu não posso deixar passar batida a oportunidade de comentar com vocês sobre essa passagem extraordinária do endemoniado gadareno. É assim que a gente encontra na nossa Bíblia lá em casa, a ocasião em que Jesus encontra aquele homem que vivia entre os sepulcros, jogado, gritando, sozinho. Era conhecido como o homem das 1000 vozes. Que 1000 vozes? Porque ele ora falava com a voz de um, ora com a voz de outro. Às vezes ele falava com a voz de um grupo de pessoas, como se fosse um coro. Quem eram essas vozes? Eram os espíritos que o obsidiavam. Só que às vezes a gente percebe a aproximação, alguns percebem mais, outros menos, de criaturas estranhas que vêm nos apresentar ideias estranhas. A gente deve fazer um esforço, uma oração e pensar: será que isso é meu? É da minha mente? É do meu espírito? É do meu coração? Ou se é uma dessas vozes que está se cercando de mim? Então nós precisamos ser vigilantes. O trecho bíblico, outro trecho diz: olhai, vigiai e orai. Para a gente estar sempre prestando atenção. Em qual é a rádio? Hoje nós conversávamos sobre a época das radionovelas, né? Em qual é a rádio que nós estamos sintonizando a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade? E Jesus não sabia quem era? Claro que sabia. Por que ele pergunta? Assim como ele perguntava aos doentes, ao cego, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Porque ele era cego, mas ele poderia querer outra coisa além da vista. Dar a oportunidade de manifestação. Mas dar a oportunidade de manifestação é muito diferente de ceder totalmente às vontades e aos caprichos. Quem faz trabalho mediúnico sabe exatamente do que eu estou falando. E às vezes a firmeza é uma grande mensagem de amor. Seja como for, a gente pode orar por todos. Por nós, por nossas famílias, mas por todos. Por toda a humanidade, porque o nosso pensamento e o nosso sentimento altera a psicosfera de quem está perto de nós. E às vezes distante. Então, hashtag fica a dica, vamos ser mais vigilantes com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Não dar eco a vozes inferiores. Nós já somos atrapalhados que chega sozinhos. Né? A gente não precisa de ajuda para isso, a gente já tropeça nos próprios pés. Agora vamos falar do órgão da viúva. Desculpe, é que eu adoro essa passagem do gadareno. Deve ter caído aí. Obrigada. Gente, eu confesso para vocês que sem essas folhinhas eu não sou ninguém, né? Parece que eu lembro muita coisa, mas é que eu escrevo. Desde a época em que era criança. Onde é que está o órgão da viúva? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 13. 2 itens apenas, 5 e 6. E por que é importante dizer onde ele está? Porque há um bloco de 3 capítulos aqui no Evangelho, o 13, que diz que o título é longo: não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá. O 14, honrai pai e mãe. E o 15, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação é um primado da doutrina espírita. Por quê? No momento em que ela surge, a força do movimento da igreja predominante da época, que a gente chama de Contra-Reforma, lá século XVII, XVIII até XIX, pregava que fora da igreja não há salvação. E as vozes do céu, os espíritos, vêm dizer que não é fora da igreja, é fora da caridade. Porque não importa a religião que eu professe, não importa tanto o templo que eu frequento, importa o que eu faço dos meus recursos, em benefício meu, da minha família, da comunidade, de todos. Isso é o fundamental, isso é o principal. Porque até uma pessoa que é agnóstica, que é ateia, não acredita em Deus, se ela for caridosa, e eu conheço muitas pessoas assim,
Eles dizem, eu não acredito em Deus. E eu penso, tu não precisa acreditar. Deus acredita em ti e no teu potencial de evolução. Não é maravilhoso isso? Que a fé espírita é um sustentáculo da nossa personalidade. Hoje eu trago a camiseta. Sou espírita, estou fazendo propaganda aí de graça. Às vezes eu compro essas camisetas e distribuo para os meus alunos, né? Só para a gente não ter vergonha, para a gente ter mais orgulho de ser o que é. Mas nós precisamos professar, nós precisamos dizer, eu sou espírita, de boca cheia. É mais importante a gente praticar a caridade de maneira ostensiva, não é fazer para se exibir, é fazer costumeiramente, transformar isso num hábito, até chegar ao ponto em que a gente faz caridade sem perceber. Aí vocês vão pensar, mas será que eu preciso ter muito dinheiro para praticar caridade? Não, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar para os mais ricos fazerem caridade, porque por enquanto eu sou pobrinho, estou no começo da minha vida profissional. Quando eu tiver dinheiro, eu vou praticar caridade. Aí a vida vai avançando, a pessoa vai progredindo. Aí ela pensa assim, não, tá, eu já estou remediado, já estou numa situação melhor. Mas eu vou deixar aí para os milionários, para os multimilionários fazerem caridade. Quando eu chegar lá, eu me dedico a isso. Ou aquela pessoa que diz assim, agora eu não tenho tempo para essas coisas de ajudar, trabalhar no centro. Eu vou esperar me aposentar. Esta aqui que vos fala, em algum momento disse isso. Mas felizmente comecei a trabalhar antes de me aposentar. Mas acontece. Pessoas muito próximas de nós. Dizem assim, não, agora eu não tenho tempo. Quando eu me aposentar, eu vou entrar no Pilates, na academia, eu vou fazer trabalho voluntário, eu vou ser aquela pessoa joinha, que no fundo eu queria ser hoje, mas eu tenho preguiça, então eu adio isso para o momento. E eu pergunto para vocês, quantas pessoas desencarnam antes de aposentar? Um lamento comum que nós encontramos entre casos dos espíritos mais atrapalhadinhos no livro Céu e Inferno, na parte segunda, que é a parte dos exemplos, é daqueles espíritos que desperdiçaram o seu tempo enquanto encarnados. Mas volto aqui à minha pergunta original. É preciso dinheiro para fazer caridade? Questão 922 do Livro dos Espíritos é aquela em que Kardec indaga se há um parâmetro de felicidade comum a toda a humanidade. E os espíritos dizem, sim, do ponto de vista material, a posse do necessário. Então, uma noite como essa, em que eu vi agora aqui no termômetro do carro, no meu carro marcava 8 graus. Se a gente não tiver agasalho, cachecol, casaco, um bom pijama, um bom cobertor em casa, a gente não tem conforto. Então, é preciso conforto material. Então, para propiciar esse tipo de alívio aos nossos irmãos que não têm um cobertor, que a casa é feita de gravetos onde passa vento pelas frestas, nas noites de chuva e de frio, isso é particularmente doloroso. Aquelas pessoas que vivem no interior, em que o chão da casa é chão batido, não tem sequer um piso. E às vezes, para se aquecer, põe álcool numa latinha e depois aparece lá, a casa queimou. Quantas pessoas perderam a vida, perderam a casa, que isso se reconstrói, mas perderam a vida na tentativa de garantir o aquecimento. No resto do país, isso é muito raro. E aqui no sul, na Serra Catarinense, no Rio Grande do Sul, isso é muito, muito comum. A gente sabe o que representa o frio. Os nossos irmãos lá do Nordeste não sabem disso. Uma vez em viagem, eu perguntei para uma colega de trabalho no estado do Nordeste, me deu assim aquela invejinha rosa, sabe aquela invejinha espírita? Invejinha do bem. Ela ali com as crianças, eles entravam na água, saíam na água, não tem aquela criança aqui de boca roxa, E a gente leva a criança na praia para passear em maio, ela se atira de roupa e tudo dentro da água e vem com o lábio roxo. Ela está com hipotermia. E a gente pergunta para a criaturinha, está com frio? E eles... Aí eu perguntei a ela, vocês
mas tem diarreia todo mês. Então, nada é perfeito. E o frio deve nos trazer uma lição também. Então, voltando à minha pergunta original, tem que ter dinheiro para fazer caridade? Olha, para fazer caridade material, que é dar agasalho, cesta básica, comprar fralda geriátrica, que quem já comprou sabe o custo que isso tem, né? Então é importante fazer a campanha. É preciso sim ter algum dinheiro sobrando, porque as coisas não são de graça, não caem do céu. Muitas vezes quando nós pensamos, olha, fui lá no posto de saúde, na prefeitura, ganhei, isso aqui foi de graça. Nada é de graça. Tem alguém pagando a conta. Então é bom a gente prestar atenção nisso. Lutar pela prosperidade familiar, dar conforto para sua família, é nobre, é da lei do progresso. Mas é da lei de caridade que a gente olha para os lados, também para aqueles que precisam. Então, sim, para a caridade material é preciso algum dinheiro de sobra. Mas aquela questão 922 não termina aí. Ela diz assim, a resposta: do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, paz na consciência e fé no futuro. O que é a paz na consciência? Estou de bem com o meu passado. Então vamos pensar hoje na multidão de irmãos, às vezes lá na nossa família, que fazem terapias, que tomam medicação e parece que nada lhes aplaca a consciência. São problemas do passado que nos visitam. Como é que nós vamos praticar a caridade com alguém que tem traumas desse tipo? Não é com dinheiro. Vocês já viram aí dinheiro secar lágrimas? Não? Não seca. O que seca as lágrimas? É um ombro amigo, é uma palavra de estímulo, de conforto. É aquele olhar bem no meio da pupila da criatura e dizer com fé, com convicção: essa dor que tu sentes agora vai passar, vai diminuir. É uma das frases preferidas da literatura do Emmanuel, do Chico, é que tudo passa. Essa alegria também passa, essa euforia passa, a alegria não passa. Essa dor, essa solidão, isso passa. E como é que é a nossa caridade com quem vive essa situação? É fornecendo, antes de tudo, a nossa atenção e o nosso tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para tudo. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. No quesito tempo, a providência, a gente chama de providência tudo aquilo que Deus dá. A providência foi muito, mas muito democrática. O meu dia tem 24 horas. O da Rosana tem 24 horas. O da Mari tem 24 horas. O Sartori tem 24 horas. Tem 24 horas para todo mundo. Mas assim como a tecnologia e a inteligência, o tempo é neutro. Ele vai ser bom ou mal, dependendo do uso que a gente dá. Tem pessoas que dormem 6 horas por noite, tá beleza. Tem pessoas que precisam de mais, 8 horas. Se vocês têm aí em casa um garoto, uma garota adolescente, ali pelos 12, 15 anos, eles dormem tranquilamente 14 horas por noite. Eles precisam, porque o corpo está crescendo, o cérebro está fazendo novas sinapses. Mas nós, que somos jovens assim há mais tempo, me refiro aqui à plateia, aqueles que já deram mais de 50 voltinhas ao redor do sol, a gente precisa de cada vez menos tempo para dormir. Na verdade, o nosso sono vai encolhendo com o passar da idade, até um limite, em que a gente chega lá no final da existência orgânica, se formos abençoados por esse fim de esgotamento de fluido vital, que a gente vai se comportar feito um bebezinho. Vai dormir em posição cada vez mais próxima à posição fetal. Vai passar um maior número de horas dormindo.
vai desaprendendo a falar. E no brilho dos olhos daquele idoso, daquela idosa, às vezes vem um lampejo de consciência. Falo agora daqueles que estão se afastando da vida, em função da debilidade senil, do Alzheimer. Né? Eles vão se desligando de nós, mas a gente não pode se desligar deles. Eles cuidaram de nós em algum momento. Então agora é hora de fazer a caridade reversa. E aí eu lembro aqui, eu falei para vocês que estava num bloco de 3 capítulos, né? São 3 capítulos. Não saiba a vossa mão direita, a esquerda que dá à direita, honrar pai e mãe e fora da caridade na salvação. É um bloco conciso dentro do Evangelho que fala sobre caridade. Por que está o pai e mãe ali no meio? Porque a caridade mais importante que nós fazemos é com pai e mãe. Mas meu pai foi péssimo. Era alcoólatra, era violento. Mas foi seu pai. A carga genética, o sangue que lhe corre nas veias, 50% da responsabilidade por você estar encarnado hoje deve-se a esse pai. Meu pai era maravilhoso, ótimo. Aí é mais fácil, né? Fazer caridade. É muito fácil fazer caridade com as pessoas que a gente ama muito. Com aquelas que a gente já não ama muito, aí é mais complicado. E por isso tem mais valor. Minha mãe me abandonou. Me deixou lá. Não. Antigamente existiam os conventos à roda. Lembram disso? As novelas, na literatura, tinha um local lá onde a mãe, aquela mãezinha, jovem, solteira, sem recurso, ia lá, botava o bebê. As irmãs de caridade giravam a roda, recolhiam o bebê e entregavam, davam tradução, às vezes criavam dentro do próprio convento. Então essa mãe que te abandonou, além de ter um mérito, 50% de responsabilidade pela sua vida orgânica, 9 meses da vida dela, em que ela ficou gerando o teu corpo físico, ela tem o enorme mérito de não ter abortado. Ela foi uma corajosa. As menos corajosas abortam. Às vezes, influenciadas pelo pai da criança, pela família. Né? Então, essa mãe que gerou e abandonou tem o seu mérito e merece a nossa caridade também. Minha mãe teve 5 filhos. Tinha lá o último caçula que não fazia nada da vida, não estudava, não trabalhava. Era o alecrim dourado. A alegria dos olhos da mamãe. Eu, que era mais velha, que estudei, trabalhei, ajudei meus irmãos, minha mãe não dava nem bola. Mas as mães dizem que gostam igualmente de todos os filhos. É verdade? Não é isso que a gente ouve? Será que isso é possível? Eu acredito do fundo do coração que elas tentam, mas absolutamente não conseguem. Por quê? São justas? Não. Porque nós trazemos do passado para o nosso círculo familiar. Vocês façam esse exercício hoje, voltando para casa. Aqueles que não estão aqui com a família inteira, que são muitos. Mesa reunida, olha lá. Meu marido hoje, minha filha hoje, meu genro, meu cunhado. Vocês acham que é por acaso que nós estamos juntos no dia de hoje? Cada um traz a sua própria história do passado para os vínculos de hoje. Então, às vezes, o filhinho alecrim dourado, né, aquele que nasceu sem ser semeado, às vezes é a rapinha do tacho, veio assim, meio sem querer, mas veio, adoça o coração do pai e da mãe, ele não faz muito esforço, ele ganha um dinheirinho escondido por baixo dos panos, porque normalmente ele não veio muito nem para trabalhar, nem para estudar. Mas se a mãe e o pai precisam de carinho, está ele lá, abraçando, beijando, cuidando, vínculo de afeto. Mas por que ele ganha tanto? Quem é você? Eu sou frio? Não. Eu sou um credor do seu passado. Eu fui amado de menos. Eu fui cuidado de menos. E agora eu retorno para receber, para trocar, para aprender e para ensinar.
É por isso que pais e mães não conseguem ser 100% igualitários. Se eles derem uma mesadinha aí, vou inventar aqui na minha cabeça, né? Crianças até 10 anos, R$10 para um, R$10 para outro, 10 para outro. Tem 5 filhos, todo mundo vai receber o mesmo quinhão. O tempo de atenção, o tempo de olhar, eles não conseguem igualar, por mais que queiram. Porque quando eles acham que vão fazer uma divisão justa, entra pela porta o alecrim dourado e pronto, a mãe e o pai se derretem. Então, esse capítulo, honrai pai e mãe, está no meio ali, como se fosse assim, aquela manteiguinha no meio do pão. É o mais importante da caridade e a caridade mais difícil de fazer. Porque é muito fácil fazer caridade com quem a gente não conhece. Muito fácil. Caridade material, então, facílimo. Vem um pedinte, você nunca viu aquela criatura, provavelmente não vai ver de novo, e ele pede um dinheirinho, você abre a carteira, tira um dinheirinho, dá um entreguinho, vida que segue. E vai adiante. Agora, se aquele irmão lá em casa, aquela mãe, aquele pai, brigou com você, chamou atenção, pior, contou alguma coisa que era íntima, contou na mesa para todo mundo ver e ouvir. Você tem um pequenino ressentimento, uma pequenina rusga. Os nossos ressentimentos não são de hoje. Eles também vêm da nossa história, do passado. Fazer a caridade para esse que está lá em casa, esperando, não é tão fácil. Requer meu esforço. E se requer esforço, tem maior valor. Porque para Deus o que vale é a intenção, é o propósito. E até agora eu não falei da viúva, mas vou falar. Isso não é um preâmbulo, né? Isso é a palestra em si. Jesus estava lá perto da caixa da igreja, que a gente hoje teria ali num templo como uma tesouraria. O local onde a pessoa vem e faz donativo. Aí ele observou que os ricos, muito bem postos na vida, vinham às vezes numa atitude farisaica. O fariseu era aquele que, né, prestava culto para consumo externo. Eu vou fazer para aparecer, vou fazer uma grande doação. Mas estou aqui mostrando para todo mundo no templo quanto eu estou doando. Para que todo mundo mentalmente se tranquilo. Várias pessoas de muitas posses vêm, fazem doações vultuosas. E Jesus está ali observando. E aí chega uma viúva, pobre, carente. Põe 2 moedinhas, 2 cheques, a menor moeda em Israel naquele tempo. E deposita ali. Jesus vira os apóstolos e vocês estão captando isso? A maior doação é a dela. Porque os outros doaram daquilo que lhes sobrava. Não vai fazer falta para eles essa doação vultuosa. Mas a viúva vem e faz a doação daquilo que é muito importante para ela. Às vezes é a sobrinha do recurso que ela tem. E por que ela faz isso? Irresponsabilidade material? Não. A consciência de que aquele auxílio dela pode ajudar alguém em situação ainda mais precária, em que pese o fato dela própria ser uma pessoa carente. Quem trabalha com recebimento de donativo, de roupa de inverno nessa época, todas as casas espíritas fazem isso, vão se deparar com roupas que vêm sujas, que vêm rasgadas, poídas, sem botão, meia furada, casaco com forro rasgado. E a gente só pensa assim, né? Será que essa pessoa gostaria de receber em relação a isso? Caridade não é descarte, não é nem dar aquilo que se tem a mais. Não é descarte. Há coisas que eu tenho lá em casa que só servem para pano de chão, para limpar a vidraça, né? A gente vai descosturando, fazer uma roupinha para o cachorro. Eu mesma fiz para minha cachorrinha, desmontei lá um pijama que já estava para lá de Bagdá. Mas não servem para botar no cesto de doação. Porque aquilo que a gente quer doar para os outros deve ser doado de bom coração. Então não importa muito a quantidade de peças que eu possa pôr na sacolinha para trazer. Mas eu vou botar a intenção e propósito naquilo. Então eu vou trazer uma roupa que seja
minimamente limpa, em bom estado, e que a pessoa possa vestir amanhã e ir para o seu trabalho. Ou vestir para se proteger do frio, para ir procurar um emprego, para ser atendido. Quem está rindo deve estar pensando naquelas roupas que recebe na sacola, que levanta assim, e você não sabe nem o que vai fazer primeiro, se vai costurar ou vai lavar, né? Porque elas têm cheiro, mau cheiro. Então vamos pensar aqui, caridade, resumo da ópera. Eu tenho mais 5 minutos, né? Pelo estatuto eu tenho mais 5 minutos. Caridade pode ser material, pode e é, em boa parte das vezes. Pode ser uma caridade, a doação do meu tempo, da minha atenção, da minha experiência. Quantos aqui estudam muito, têm muitas condições, por exemplo, para vir ajudar o trabalho de evangelização infanto-juvenil. Vocês aí, com muito café no bule, muito estudo, às vezes não é só receber água quente, a gente tem que verter um pouquinho de café para os outros. E fazer caridade intelectual, ajudar a educar as nossas crianças. Olha que nobreza. Às vezes a caridade não nos exige recurso financeiro, exige a nossa intenção, o nosso bom comportamento. Um sorriso, porque às vezes o nosso sorriso é tudo que aquela criatura vai receber de bom ao longo do dia. E nós não sabemos a situação de quem está ao nosso lado, de quem está aparentemente muito bem posto na vida, que anda bem vestido, dando carrão. Será que dinheiro significa ausência de problema? Às vezes, a criatura está cercada de tudo que é bom do ponto de vista material, mas recebeu e recebe até hoje muito pouco afeto, muito pouco amor. Então, um bom ato de caridade, hoje à noite, né, normalmente a gente ora quando dorme e quando levanta, é como escovar os dentes, né? Deve ser essa a praxe, deve ser. Que com esse frio vamos combinar, tomar um banho de manhã e outra noite, não há quem aguente também, não há saúde para isso. Mas quando a gente fizer a nossa oração à noite, vamos incluir, além daquele rol tradicional, a gente orar, ai, Deus me protege meus filhos, protege minha neta, protege meu marido que vai viajar, o vizinho que está doente. Vamos ampliar o nosso círculo. Vamos colocar na nossa oração as pessoas que não gostam de nós, que nos tratam mal, porque às vezes o que falta para elas é uma caridade que se chama amor. Vamos incluir na nossa oração aquele governante, aquela governante que nós achamos que é ruim para a população, porque às vezes ele não teve a educação amorosa, de moral elevada, no momento em que precisou. Vamos orar por todos para que a gente consiga enxergar mais, ouvir melhor. Parece a história do lobo mau, né? Porque esses olhos tão grandes para te ver melhor. Que todo mundo desperte para esse manancial de beleza. Por exemplo, na cidade onde nós vivemos, há uma frase muito bonita que diz: floresça onde Deus te plantou. Então a gente não precisa esperar estar milionário, aposentado, com tempo sobrando, dinheiro sobrando. Vamos fazer o bem que está ao nosso alcance hoje, com os recursos que nós temos, com o conhecimento que nós temos. E para encerrar, só 3 frases. No livro Vinha de Luz, a mensagem 162, Emmanuel diz: o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em qualquer parte. Isso é para a gente fazer, tipo, promessa, eu vou fazer caridade porque eu vou me dar bem lá no futuro. Não, isso é um comunicado de Emmanuel dizendo: faz o bem agora, não olha quem. Em algum momento, a providência vai te devolver isso para você como uma energia amorosa. Também na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 8 a 11, um trechinho,
a caridade, minto, Paulo aos Coríntios, 3:8, a caridade jamais acaba. Por quê? Porque sempre temos a oportunidade de dar algo de nós para alguém que tem de menos. Afeto, beleza, saúde, tempo, conhecimento, paciência. Talvez a maior carência do nosso tempo. Se a coisa demora mais de meio segundo para rodar ali, os sistemas adolescentes já estão fechando o laptop. Isso aqui é uma carroça, muito lento. Paciência, muito carentes. E em Pedro, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1, o amor cobre uma multidão de pecados. Esse é o sentido da caridade. O que vale é a nossa intenção e o nosso propósito. Então, vamos aproveitar as horas, os dias, os meses, anos aqui da nossa encarnação terrestre para fazer um pouco mais de bem para todos, não só para nós próprios, para nossos filhos, porque a humanidade só melhora quando nós melhoramos todos individualmente. Muito obrigada pela paciência de vocês hoje. Que tenhamos uma excelente noite. Que Deus nos abençoe sempre, que aprendamos a ser mais caridosos.